Distribuição PlayArt. Por mais de 4 bilhões e meio de anos, a Terra foi destruída, incendiada, dividida e devastada. Estes eventos fenomenais esculpiram o nosso planeta através de uma série de cataclismos devastadores. Terra, um planeta fascinante. Entender a tumultuada história da Terra é como ler uma intrincada história de detetives. A Terra é diferente de qualquer outro planeta. Sua agitada superfície está mudando constantemente, destruindo as evidências do passado. Mas se soubermos onde procurar, as pistas ainda estão lá. I'm going to attempt to scoop a sample of molten lava. It'll be extremely hot, we have to worry about gases, and we have to worry about breakouts near the edge of the pond. The Atlantic Ocean owes its very existence to the geological violence that took place 135 million years ago. The supercontinent began to split apart, and as it did so, there must have been a time when ocean waters rushed into the widening gap, forming a new ocean basin. What makes these caves particularly exciting is that they are one of the last unexplored frontiers and turned out to be one of the world's largest and longest known cave systems. What I find truly remarkable is that within this core barrel is a massive piece of rock from 200 feet below the surface, and yet it contains as many bacteria in it as there are people on this planet. Ocean basins open and close. The sea covers the continents and then retreats. Mountain ranges like the Himalayas and the Andes will be eroded flat. On a human timescale, not much changes. But on a geological timescale, the whole Earth is remodeled, and all the things that we've done and made will be destroyed. Cerca de 18 mil meteoritos atingem a Terra a cada ano, caindo com violência a 112 mil quilômetros por hora. Muitos são pequenos e causam poucos danos, mas cada um traz pistas sobre a formação catastrófica do nosso planeta. O geólogo Roger Bilk está trabalhando no noroeste da Austrália. Even though it's just arrived, this is the oldest thing on Earth. It's a chondrite, a type of stony meteorite, and it's been wandering around the solar system for about 4,500 million years. And it's stuff like this that the Earth is made of. Space junk, glued together. Há 4,6 bilhões de anos, a Terra liquefeita aumentou com uma chuva contínua de megameteoritos socados em sua órbita ao redor do Sol. Cada ataque trouxe com ele rocha bruta, o material com o qual a Terra pode se formar. Também foi trazida energia explosiva, aumentando a temperatura da superfície do planeta primitivo em mais de 1.800 graus. Um vasto oceano de rocha liquefeita, com centenas de quilômetros de profundidade, cobriu o globo. A radioatividade interna aumentou a temperatura ainda mais. A Terra se tornou um local em ebulição, com a temperatura passando do ponto de fusão do ferro. O ferro meteórico começou a afundar para o centro, arrastado pela contínua força da gravidade. A esfera quilométrica de ferro liquefeito faria a jornada da superfície para o centro da Terra em menos de 1 milhão de anos. Um piscar de olhos no tempo geológico. Os componentes da Terra estavam se formando. Ela tinha o centro de ferro cercado por rocha derretida. Na superfície, uma fina crosta estava se desenvolvendo. Ela se comportava como estes lagos de lava derretida. As forças turbulentas de baixo começaram a romper a crosta. Estas eram as chamadas tectônicas, vastas camadas de crosta terrestre movendo-se sem cessar, rompendo e chocando-se contra a superfície do planeta. O processo ainda está acontecendo.
Em alguns lugares, as camadas são forçadas a separar-se e a lava liquefeita é conduzida através dos veios para criar uma nova crosta. Em outros lugares, a crosta é destruída onde as camadas colidem. Uma é forçada a voltar para baixo da massa liquefeita. Junto com estas zonas de remoção, os vulcões entram em erupção. Logo depois de seu violento início, o planeta estava prestes a sofrer o mais feroz ataque já imaginado. Um asteroide maior do que Marte chocou-se com a Terra com força suficiente para fazer voar a maior parte da superfície para o espaço. Os escombros foram atraídos pelas forças gravitacionais e formaram um disco protolunar. A partir disso, a nova Lua cresceu rapidamente, varrendo os escombros em órbita ao redor da Terra. Modelos de computador sugerem que levou apenas um ano para que os fragmentos em órbita se fundissem e formassem a nossa única Lua. O professor Michael Rampino, da Universidade de Nova York, conhece a história que reflete os nossos primeiros e violentos anos. This is the Clark Telescope at the Lowell Observatory in Flagstaff, Arizona. It's a telescope that was used to take pictures of the moon in preparation for the Apollo moon landings. To see the moon tonight, we need the telescope up in this position. And we can make some fine adjustments. The density of the craters on the moon's surface was measured using the photographs taken by the Clark Telescope. What's more, the astronauts visited some of these regions in their 6 Apollo missions. Man, does this thing have steep walls. They said 60 degrees. Now, I tell you, I can't see to the bottom of it, and I'm as close to the edge as I'm going to get. That's the truth. I can't believe we came over those mountains. The largest impact feature on the moon, the Imbrium Basin, is more than 1,000 kilometers across and was produced by the impact of a comet or asteroid more than 100 kilometers across. Yeah, those are pretty big mountains to fly over, aren't they? The basin is surrounded by mountains more than 5 miles high. This is where the Apollo 15 astronauts landed and took samples. They show that these mountains are not like the mountains on the Earth, but they're piles of rubble, fragmented rock thrown out by this giant impact. Look at that. Guess what we just found? I think we found what we came for. Crystal rock, huh? Yes, sir. You better believe it. The pristine moon rocks that were brought back by the Apollo astronauts have been radiometrically dated and studied. And they show that impact has been an important process in the formation and evolution of the Earth-like planets. What's more, the radiometric dating of the rocks has shown that the moon underwent a hellish bombardment between 4.5 and 4 billion years ago. After that time, the bombardment died down. By that time, most of the asteroids moving around in the inner solar system had collided with the planets, and the process of formation of the planets was over. Há 3 bilhões e meio de anos, a Terra começou a esfriar. Vapor de água e gases ácidos foram liberados do interior quente na respiração de vulcões gigantes. Esta foi uma grande explosão na Terra. O resultado foi uma atmosfera densa e vaporosa, com pressões 100 vezes maior do que as de hoje. As únicas paisagens eram vulcânicas, lava congelada e cinzas amarelas. Não havia água na superfície. Este terreno duro tinha ainda que ser esculpido pela erosão. Havia umidade na atmosfera, condensando em pedaços, mas não suficiente para criar oceanos ou rios. Não havia oxigênio no ar. Era um lugar inóspito sem traços de vida. Uma nova teoria sugere que o período da água, talvez suficiente para encher os oceanos do mundo, surgiu vindo do espaço profundo trazido por cometas de gelo. A chuva cósmica continua hoje com 24 toneladas de pequenos cometas de gelo atingindo a atmosfera da Terra a cada 3 segundos. Eles acrescentam 2,5 cm de água em toda a superfície do globo a cada 20 mil anos. Quando a atmosfera estava saturada, a chuva começou.
Durante a era das tempestades torrenciais, produziu-se as maiores inundações que o planeta já conheceu. Um oceano sem fim formou-se e, quando os céus ficaram finalmente claros, a Terra foi transformada em um globo úmido. E nesta época que se acredita que a vida começou. Ecos deste início ainda podem ser ouvidos hoje. Os nossos mais antigos ancestrais, as criaturas mais resistentes já desenvolvidas, sobreviveram sem mudanças por bilhões de anos, vivendo em rochas sólidas. Perfurando em grandes profundidades nas rochas das cascatas de Idaho, o microbiologista Thales Wonstad, de Princeton, espera dar uma olhada mais detalhada em seus descendentes. What I find truly remarkable is that within this core barrel is a massive piece of rock from 200 feet below the surface, and yet it contains as many bacteria in it as there are people on this planet. Now, these are living bacteria, and they live at temperatures approaching the boiling point of water. They live at pressures that are 100 times the atmosphere. They live in a salty, briny solution that's alkaline and contains gases that are toxic to us, and yet they still manage to survive. Elas são conhecidas como extremófilas por causa das condições de vida extremas. Para uma visão mais detalhada, os cientistas primeiro as extraíram de seu ambiente rochoso. The really exciting thing about heat-loving bacteria is that they're the most primitive organisms on the Earth. And the fossil evidence in the most ancient rocks on Earth indicate that these types of organisms must have existed 3.7 billion years ago. Com habilidade e cuidado, a equipe trabalha dentro de caixas com luvas. Aqui eles podem manipular as amostras em condições estéreis. Eles examinam grandes extensões para assegurar que a única bactéria presente é aquela que fez a jornada para fora do interior da Terra. We need to pare away the outside of the core so that we can remove any contamination that may have occurred during the process of coring in the field. O centro é então colocado em uma prensa e esmagado até formar um pó fino. Então, uma amostra do pó é retirada e uma cultura desenvolvida da bactéria. Observando como os micróbios sobrevivem centenas de metros abaixo da superfície, alguns cientistas especulam sobre a vida em outros lugares. Poderiam estes minúsculos extraterrestres terem sido enterrados da mesma maneira em outros planetas que aparecem do lado de fora estéreis? O mesmo tipo de vida bacteriana estava encontrando um habitat igualmente inesperado nos oceanos profundos da primitiva Terra. Água brotando do interior abaixo do fundo do oceano deve ter carregado os micro-organismos para um ambiente vulcânico quente. Aproximadamente 2.800 metros abaixo do fundo do mar é dividido com alterações de pressão. A crosta é muito fina e o calor vulcânico do centro da Terra aquece a água que se alastra através de defumadores negros. Aqui, estranhas comunidades de micro-organismos florescem na mistura quimicamente rica. Estas bactérias suportam pressões 3 a 4 mil vezes maiores do que aquelas na superfície e mantêm uma variedade espantosa de criaturas. Elas podem sobreviver aqui por causa do calor que escapa ao centro liquefeito apenas a poucos quilômetros abaixo. Não é apenas a vida que começou aqui, mas a verdadeira estrutura da Terra, onde as camadas tectônicas que formam o fundo do oceano se rompem e nova lava continuamente emerge e novos vulcões nascem. Em 1963, este ato de criação pôde ser visto por completo. Cerca de 2,5 bilhões de quilômetros quadrados de lava foram lançados para fora da costa da Islândia para formar a nova ilha de Surtsey. Ela emergiu em questão de dias, como uma ilha vulcânica na Terra primitiva. Ao redor do planeta, estas ilhas apareceram e, na época, formariam os primeiros continentes.
Pistas de como isto aconteceu são encontradas nas montanhas rochosas canadenses. A casca mais externa da Terra, a litosfera, transporta os continentes. Ela é formada por uma grande camada de rochas diferentes que se estendem 96 quilômetros para baixo da Terra. A maior parte desta estrutura é desconhecida. O mais profundo que se conseguiu se chegar foi 14 quilômetros. Explorações mais profundas precisam de abordagens diferentes. Para descobrir como a Terra era formada, uma equipe de 700 cientistas, os equivalentes modernos dos primeiros mapeadores, estão traçando este território invisível. Eles usam detectores de ondas de choque, geofones, que as equipes estão colocando em toda a paisagem. Esta é a maior subsuperfície de experimentos de exploração do mundo, Lithoprobe. Na província de Yukon, o chefe dos cientistas é Charlie Rhodes. Geologists who work in sedimentary rocks are used to continuity, both in oldest rocks to youngest rocks, as well as being able to take the same rock formation for a long distance. You can't do it in these mountains. The rocks on the surface indicate a large platform of limestone, and the surrounding areas are rocks that have no relation to that. They are bits that are not part of the continent that appear to have come from somewhere else. These canyons show the folds and the twists that the rocks have undergone as they've been pushed up against the ancient continent. The problem is that we only get to see the rocks that are at the surface, and in an area where rocks are steeply dipping, there is far more of the story buried beneath our feet. Para mandar ondas de choque para o interior da crosta, 90 quilos de explosivos são enterrados no chão. We're digging 3 holes for the geophones that we're going to be putting in here so that we can have a 3-component orientation system to measure the seismic wave that comes in. We have a vertical geophone, which will measure the vertical component of the arriving wave. There is a north-south geophone that will measure the north-south component of the incoming wave. And we have an east-west geophone to measure the east-west component of the incoming seismic wave. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Como as ondas de choque diminuem no chão, elas atingem algo duro, muito mais duro do que as rochas ao redor. As ondas de choque são refletidas e aceleradas de volta para a superfície, levando as suas preciosas informações para os geofones. As análises dos resultados mostram que embaixo das rochosas estão enterrados restos de antigas ilhas vulcânicas. Durante os últimos 200 milhões de anos, centenas dessas ilhas foram enxertadas no continente norte-americano. Elas formaram parte do lado oeste das rochosas, se estendendo do México ao Alasca. Esta é uma pista de como as primeiras massas de terra foram criadas, mas até muito recentemente, a ciência estava perplexa em dizer apenas quando isso aconteceu. Um dia, prospectando minerais no noroeste da Austrália, o professor Roger Bilk fez uma descoberta surpreendente. Esta rocha é parte da mais antiga superfície da Terra. Ela miraculosamente sobreviveu ao ciclo sem fim da formação e destruição da crosta. As listras verticais suportaram mais de 3,6 bilhões de anos, dando uma data de quando a Terra começou. Próximo dali, nas rochas sedimentárias de Caridini, estão todas as pistas para resolver um outro capítulo da história da Terra. Este foi o primeiro lugar onde a vida e a Terra começaram a interagir, e os traços são claros nesses dias. The impressive thing about the place is how red it is. In fact, red rocks stretch for hundreds of miles in every direction. The reason they're red is because of this red mineral, hematite, iron oxide, or rust. And the way they formed was when dissolved iron in the ocean combined with oxygen
and precipitated out as iron oxide, settled down to the sea floor and accumulated on the bottom of the sea. Initially, the atmosphere of the Earth had no oxygen. The same applied to the oceans. These rocks record an intermediate period when there was still no oxygen in the atmosphere, but the upper layers of the ocean contained oxygen. There's a huge amount of iron oxide here. The sheer volume suggests that the oxygen could only have had one plausible source: biology, living organisms excreting oxygen as a byproduct of photosynthesis. Depois de bilhões de anos, o oxigênio tinha finalmente se combinado com todo o ferro. Pela primeira vez livre, o oxigênio era capaz de fugir para a atmosfera e o ar se tornou respirável. No interior da Austrália está mais uma evidência do oxigênio primitivo produzido pelos organismos. Em um lugar secreto, Bilk descobriu um dos mais antigos e raros fósseis. What I've done is step back more than 3/4 of the way back to the beginning of Earth history. And here are wrinkly layered sediments that occasionally dome upwards. And these are stromatolites, sedimentary structures created by filamentous microorganisms trapping sand and mud between their little filaments. Those microorganisms were probably photosynthetic. The layers thicken over the tops of these domes, competing with each other to get nearer the sunlight. Now, these stromatolites are remarkable for their great age, 3,450 million years old. Not only are they remarkable for that, but we can also infer something about the environment in which they lived. Just back here are gypsum daisies, little star-shaped clusters of gypsum crystals, calcium sulfate. These form when seawater evaporates in a shallow pond near the edge of the sea. Produzindo oxigênio, as estrematolites mudaram o planeta para sempre. Estas minúsculas bactérias foram os primeiros organismos a viver em colônias. Elas capturam e incorporam areia fina para criar estruturas rochosas que ainda sobrevivem na Austrália hoje. Living stromatolites only grow when they're almost permanently submerged in water, so you only see them exposed at very low tide. These grew here about 5,000 years ago, when the sea level was about a metre or so higher. The living carpet of bacteria that formed them died off as the sea level gradually dropped, and the sediment that the bacteria trapped was turned into limestone. A vida floresceu e tornou-se uma força para moldar o mundo. Em Utah, as conchas de milhões de criaturas marinhas que viveram e morreram aqui foram expostas onde o rio San Juan cria uma grande fenda na crosta terrestre. O rio tem revelado um mundo perdido onde mares um dia banhavam as costas do mundo, que era apenas uma massa de terra, o gigante supercontinente Pangeia. Há 200 milhões de anos atrás, o platô do Colorado era um deserto no equatorial Pangeia, o supercontinente que se estendia continuamente de polo a polo. Há 50 milhões de anos atrás, toda esta região sofreu uma mudança cataclísmica. A erosão começou continuamente a desgastar camada por camada da rocha. As forças tectônicas que apertaram, comprimiram e levantaram a Terra estavam trancadas em uma batalha sem fim com as forças erosivas, tornando a Terra plana novamente, formando paisagens fantásticas. Rochas vulcânicas que nunca haviam forçado o caminho para a superfície são reveladas. O granito foi formado quando a Terra estava enterrada sob quilômetros de arenito. A erosão varre a rocha sedimentária mais suave, deixando os ossos ígneos duros das colinas emergentes. A água é a força mais forte de todas. Ela corta através de rochas sólidas para criar desfiladeiros profundos.
Com uma terrível paciência, ela vai desgastar as pedras e dar forma às rochas. Um dia, em um futuro distante e inimaginável, o desfiladeiro da fenda do Antílope será tão amplo e tão profundo quanto o próprio Grand Canyon. Os pilares de arenito de milhares de metros de altura, colinas e mesas que surgem acima das planícies, são memoriais de milhões de anos da batalha geológica, mas elas também irão a desaparecer. Nada pode resistir à erosão. Tão rápida quanto as forças tectônicas criam paisagens, vento, chuva e gravidade irão minar tudo novamente. Esculpindo a superfície, abrindo as mais profundas ravinas, cortando as mais altas montanhas, a natureza encontra o seu próprio equilíbrio. No final, ela vai destruir todas as estruturas que a Terra cria. $200 milhões de anos atrás, o supercontinente Pangeia começou a se dividir em dois. Levou 65 milhões de anos. Os dois continentes que conhecemos hoje foram formados por uma outra convulsão que atingiu os restos do supercontinente no sul. Nas florestas da América do Sul, foram encontradas uma das mais extraordinárias características da superfície do planeta. Toda esta paisagem deve sua existência a este violento capítulo da história da Terra. A esperança de encontrar mais pistas desta catástrofe trouxe o professor Michael Rampino para cá. Iguaçu Falls, Argentina. For me, the most spectacular waterfalls in the world. Not only because of the spectacular scenery here, 250-foot-high waterfall, a mile wide, but because of the spectacular geology. What's more, the rocks of the falls contain evidence pertaining to a geological event that took place here 135 million years ago. The geological evidence is here in these rocks. This is basalt, a hard volcanic rock, stained red by iron oxide, oxidation of the iron within the rock. In fact, we're standing here at the base of a basaltic lava flow more than 100 feet thick. Just one of many lava flows in this area, which form a pile of lava more than a mile thick. In fact, in the waterfalls, one can see steps of the waterfalls, which shows the individual lava flows in this pile. Imagine volcanic eruptions so enormous as to produce lava flows erupting from giant cracks and fissures in the Earth's crust, flowing out over an area twice the size of the state of Texas, more than 250,000 square miles. An enormous volcanic event. Massive amounts of sulfur-rich gases spewing into the atmosphere, droplets of sulfuric acid forming a veil that cuts out the sunlight and cools the climate, sulfuric acid rain killing the vegetation, the makings of an environmental disaster of enormous proportions. This is 135 million years ago, at the end of the Jurassic period of geological time, a time when there were mass extinctions of many forms of life. There's evidence here in these rocks for even more dramatic event in the history of the Earth. And here's just the piece of evidence that I need. Do outro lado do mundo, atravessando o Oceano Atlântico, está o deserto mais antigo do mundo. Ele domina a maior parte do sul do país africano da Namíbia.
I've traveled more than 4,000 miles, and the rocks are exactly the same. They're basalts, and the age is 135 million years. Clearly, when these rocks were erupted, as floods of lava traveling hundreds of miles, South America and Africa were together as one supercontinent. O Oceano Atlântico, que agora divide a África e a América do Sul, deve a sua existência a este cataclismo geológico que dividiu o Pangeia. The supercontinent looked like this, made up of the present-day continents of Africa, South America, India, Antarctica, and Australia. The cracking started here and split the continent into the present-day continents of South America and Africa. Em termos geológicos, isso aconteceu incrivelmente rápido. A rachadura se abriu em direção ao norte com uma velocidade de 5 centímetros por ano. A separação dividiu a Terra e a afastou. Chafarizes de fogo vulcânico soltaram através da rachadura. O processo inteiro levou apenas 5 milhões de anos para ser completado. A evidência da separação está clara. As linhas da costa da América do Sul e África encaixam-se perfeitamente. E sob o oceano, as alterações de pressão do meio Atlântico dividem os dois continentes quase exatamente no meio onde eles ainda continuam se afastando. Mas as convulsões geológicas podem significar desastre. Existem 5 extinções maciças importantes na história da Terra. A mais conhecida são os dinossauros, porque eles simplesmente desapareceram da face da Terra. A Índia pode fornecer a resposta. Há 65 milhões de anos, ela era uma ilha derivando em direção à Ásia. Foi quando as paisagens em camada de Deccan Traps foram criadas. Uma grande fenda vulcânica lançou 1,3 milhões de quilômetros quadrados de lava. Camada após camada de lava encontra-se na Terra localizados em até 2.400 metros de espessura. Alguns cientistas acreditam que a escala desta atividade vulcânica era tão grande que matou os dinossauros. O professor Michael Rampino acha que os traps foram disparados por um visitante extraterrestre. This is the Hoba iron meteorite in Namibia. It's the largest meteorite known on Earth. And like most meteorites, it contains the rare element iridium. And iridium has proven to be the clue, the connection between the impact event and the extinction of the dinosaurs. O irídio foi encontrado próximo das crateras de impacto, mas é extremamente raro em outros lugares da crosta da Terra. Nestas crateras, os níveis de irídio são 10.000 vezes mais altos do que o normal. Concentrações tão altas foram encontradas em registros sedimentários em todo o mundo, em uma data consistente de 65 milhões de anos atrás. Recentemente, uma cratera de mais de 170 quilômetros de largura foi encontrada na península de Yucatán, na costa do México. Ela também foi criada 65 milhões de anos atrás. Ela foi formada por um assassino cósmico com 16 quilômetros de largura, que se aproximou da Terra a mais de 100 mil quilômetros por hora. Ele bateu com a violência que teria o arsenal nuclear do mundo inteiro, explodindo 1000 vezes. Uma bola de fogo feroz foi lançada tragando a Terra por milhares de quilômetros. Enormes incêndios duraram meses, destruindo tudo em seu caminho. The impact may have had other catastrophic effects as well. The force was so great that shock waves went out from the point of impact in Mexico around the world and focused and concentrated at the exact opposite point of the Earth, in the Indian Ocean. O ponto exatamente oposto naqueles dias era a Ilha da Índia, e Rampino acredita que as violentas erupções vulcânicas que criaram Deccan Traps foram disparadas pelo meteorito. Os efeitos do impacto da explosão e o fluxo vulcânico despejaram milhões de toneladas de pó e cinzas no ar, mergulhando o mundo na escuridão. Nitrogênio, enxofre e oxigênio, combinados na atmosfera, formaram a chuva ácida quando a Terra esfriou. Neste inverno cósmico, 75% de todas as coisas vivas pereceram. Quando os céus ficaram claros, os dinossauros tinham desaparecido. A Índia continuou em sua corrida em direção à Eurásia. Cerca de 45 milhões de anos atrás, elas se chocaram e começou a luta pela supremacia. Nenhuma delas iria desistir.
Flutuantes demais para serem trazidas de volta para o centro liquefeito da Terra, elas se amassaram. Se dobraram, deixando a crosta apenas um caminho a seguir, em direção ao céu. A jovem cadeia de montanhas do Himalaia elevou-se a 8 quilômetros do nível do mar conforme a Índia penetrava a uma distância maior do que 1.600 quilômetros em direção à Ásia. Foi nesta época que a Terra começou a ficar mais fria. Existem evidências de muitas eras glaciais durante a história da Terra, mas a última completa e mais severa aconteceu há 45 milhões de anos atrás, exatamente quando o Himalaia foi formado. Uma teoria atribui este tremendo resfriamento a este tumulto tectônico. A colisão aumentou o fundo do oceano e a pedra calcária alta na atmosfera, sendo exposta à erosão. As montanhas foram espalhadas com rochas de pedra calcária e escombros. Estes escombros, combinados com a chuva e o dióxido de carbono no ar, em uma reação química que removeu milhões de toneladas de gases da atmosfera. Com menos gases de estufa para manter quente, o planeta inteiro resfriaria, iniciando a era glacial. Os polos foram então cobertos permanentemente de gelo, com mais de 3,2 quilômetros de espessura. Na borda dos vastos lençóis de gelo, imensas geleiras avançaram sem cessar. Nada poderia resistir à maneira como avançavam até 3 metros por dia. Como o gelo cobria mais terra, mais calor do Sol era refletido de volta para o espaço, congelando ainda mais o planeta. Na época mais fria, a Terra foi coberta por 3 vezes o volume de gelo existente hoje no planeta. O gelo deteve a água, prendendo-a na Terra. Com menos água disponível, o nível do mar no mundo caiu cerca de 130 metros. Hoje, a ilha do Caribe, na Grande Bahamas, apresenta as mais claras pistas das grandes alterações dos níveis do mar no passado. A microbiologista Steph Schwab está montando a história. These caves have a story to tell concerning past sea level fluctuation and past interglacial and glacial periods. What makes these caves particularly exciting is that they are one of the last unexplored frontiers, and they turned out to be one of the world's largest and longest known cave systems. We move from the entrance into a very large cathedral room where we can see the ceiling comes up to what we commonly call these cave systems, which is a blue hole. You always find, when you go into these large cathedral rooms, a very large rock pile in the center. And usually the collapse happens when the water is no longer in the cave, supporting the ceiling. I'm now swimming through what is called a mixing zone, and this is where the fresh water mixes with the seawater and causes what we call a shimmer. This mixing zone is responsible for aggressively attacking the wall rock. It's like soft cheese. Normally, limestone could not be removed with your finger. You would need a rock hammer and a chisel. This is how we know that the caves have formed hundreds of thousands of years ago. But we also know by evidence that we have found that the caves have been dry in the past.
20 meters down further into the cave system are these bat droppings that have been fossilized. And we know the only way that this can happen is when the caves are dry, because bats do not swim. And when bats roost in the ceiling, the droppings collect on the rock and they become very hard. Deeper into the cave system, we find another bit of evidence, and that is this red Saharan dust, which gets blown into the stratosphere during frequent storms which occur in the Sahara Desert, and will actually find its way into these caves. Most likely it's happened during periods when the cave was dry. The final bit of evidence which supports the fact that the caves have been dry are these beautiful stalactite and stalagmite gardens that we find at 28 meters plus. Stalactites and stalagmites form during the ice ages and have formed over a period of hundreds and thousands of years. What happens is the water is frozen in the ice caps on the poles, sea level drops, and the caves become dry. And usually during ice ages, it rains a great deal more in the tropical regions of the world. This rainwater percolates through the bedrock or the sealing rock and dissolves the rock that's there, and it comes out in the drip water and crystallizes, just like an icicle. And basically, these are rock icicles. As eras glaciais afetaram e formaram as paisagens, mas algumas vezes as pistas são tão gigantes que se torna difícil reconhecê-las. No estado de Washington, no Grand Coulee Canyon, estão as Shinelat Scamblers. Por anos, muitos cientistas tentaram descobrir o que teria causado uma erosão nesta escala. O cientista Richard Wade é o mais recente pesquisador. This rock, the size of a 3-story house, looks like it's part of the bedrock. Part of this basalt that forms this vast landscape. But the structure in the basalt is horizontal, as you can see, whereas the structure in this rock is vertical. In other words, this big rock has been moved. The rock can't have just simply rolled off the cliff. We're too far from it, and there's a valley between us and it. Glaciers have been known to move rocks this size, but we are beyond the glacial limit. But the biggest clue in the landscape is the landscape itself. This gorge is carved in basalt, one of the hardest of rocks. It ends in a sheer cliff, 400 feet high, and it's in the shape of an enormous horseshoe. It's like the gorge below Niagara Falls, but this, Dry Falls, is fully 2 Niagaras high and 3 wide. And yet this gorge and these vanished falls, enormous as they are just but one element in a large landscape. Wade está dando seguimento ao trabalho iniciado pelo geólogo J. Harlan Bretz em 1923. Bretz foi o primeiro a dizer que toda esta paisagem foi o leito de um rio gigantesco formado por 7.769 quilômetros quadrados do platô da Colômbia que desapareceu. Ninguém acreditou nele, porque a escala era muito grande, mas ele estava certo de que a única explicação para esta escala de danos era uma enorme inundação. A área inteira está obstruída e mudou para sempre quando houve a inundação. Até mesmo no topo dos penhascos, a água superou os 30 metros de profundidade. One of the things we see when we get down flying in the cataract, we're about 100 feet below the level of the water, is the enormity of this cataract. The walls extend for miles, many miles, 17 miles in fact. Continuous vertical cliffs and basalt. Os penhascos de basalto estão entre as estruturas mais duras encontradas na natureza. Resistentes à água e à erosão, estas paredes poderiam apenas ter sido cortadas por enormes blocos de água. Uma a uma, estas colunas de lava congelada foram extraídas da face rochosa e carregadas pela torrente furiosa.
fazendo com que a parede recuasse e a catarata largasse. Então aceitou-se que foi assim que o Shannonland Scambulus foi formado, mas uma parte importante do mistério ainda permanece. De onde este volume de água colossal e destruidor teria vindo? 100 miles to the east, geologist Joseph T. Pardee had described an enormous Ice Age lake, Glacial Lake Missoula. This lake held in some 600 cubic miles of water. 600 cubic miles is all of present-day Lake Erie, plus all Lake Ontario. The lake was held in by an ice dam that had crossed the Clark Fork River and dammed it. The lake rose 2,000 feet deep against the side of the ice dam, but there was no evidence to link the lake with the Channel Scabland. In 1939, Pardee discovered a series of giant ripples. These are like sand ripples on the beach, but they are of enormous size, hundreds of feet apart, 10 feet high and more, and they're composed of gravel. Such a feature could only indicate a swift outflow from Glacial Lake Missoula. A gigante barragem de gelo manteve a água até que alcançasse um nível crítico. Quando tinha 5.500 metros de profundidade, a pressão da água era tão grande que forçou o caminho através da base da barragem de gelo. Encontrando uma fraqueza, as águas geladas correram amplamente para separar e enfraquecer a represa catastroficamente. As águas do lago todo foram levadas a uma emissão de líquidos devastadora. This discharge was 10 times the flow of all the world's rivers. That's almost beyond belief. And this great discharge was headed straight towards Bretz's Channel Scabland. Still, parts of this great mystery remained unsettled. For instance, what of this great 17-mile gorge below Dry Falls? According to Bretz's idea, this whole 17 miles would have to be excavated in one flood. One thing Bretz's critics objected to was the enormous scale of erosion so swiftly. More water they wanted, over far more time. A resposta foi encontrada por acaso a 320 quilômetros de distância no Vale Walla. Em 1926, uma inundação anormal criou um desfiladeiro de centenas de metros de profundidade. Ele revelou muitas camadas de sedimentos. Waite explicou que esta área deve ter estado no caminho de uma grande inundação que formou o Shannonland Scambulus. Each one of these beds has a distinctive pattern of sedimentation. Each bed begins with a coarse sand at the bottom, and then it grades up to a medium sand, and then finally a silt. And it happens again and again and again, each layer. This white layer here is an ash that we know is from Mount St. Helens. We've analyzed it chemically, mineralogically, and it clearly came from Mount St. Helens. And we know its date. By radiocarbon dating, we know that this is 15,000 years old, approximately. Therefore, we have a beautiful timeline running through this section of 15,000 years. A cinza só poderia ter caído depois que a inundação passou e os sedimentos assentaram. Ela está ainda coberta por muitas camadas de sedimentos, 39 no total. Esta foi a peça final da evidência que explicou a criação dos Scamblands. Aqui era muita água durante muito tempo. A inundação catastrófica deve ter acontecido muitas outras vezes. Uma vez que a inundação deixou suas marcas, a vasta represa glacial poderia avançar e as águas do lago Missoula poderiam começar a aumentar novamente, continuando o ciclo de inundações seguidas por calmarias. Só quando a era do gelo acabou, as inundações cessaram. A mudança da era glacial para as épocas quentes é controlada pela distância que a Terra está do Sol. A cada centena de milhares de anos, a forma da órbita da Terra ao redor do Sol muda. Isso tem levado alguns cientistas a imaginar se o ciclo de catástrofes e extinções em nosso planeta vai recomeçar regidos por forças extraterrestres. Mass extinctions and the catastrophes that caused them seem to follow a periodicity of about 30 million years. It's that cycle that suggests that the cause of a catastrophe lies outside the Earth. On a clear night here in Africa, or in other places where you can see the night sky, we can see astronomical evidence for the cause of these geological catastrophes every 30 million years. Our solar system is on a voyage through
through the disk-shaped Milky Way galaxy. Every 30 million years, we pass through the densest part of the galactic disk. During that time, the comets of our solar system can become disturbed and fall inward toward the inner planets. During this period, the Earth is more likely to be impacted. This cycle may explain the catastrophic history of the Earth. The last major mass extinction was 35 million years ago. We're in the densest part of the galactic disk now, and the next mass extinction may include us. Cataclismos podem causar a extinção e desastre, mas eles também formaram a Terra e produziram um ambiente no qual a vida humana pode florescer. O ar é respirável, os mares são quentes, o clima é temperado, o gelo firmemente enraizado nos polos. De fato, uma trégua geológica, mas esta trégua pode estar chegando ao fim. Com um homem tão amplamente espalhado pelo planeta, cataclismos da natureza se tornarão catástrofes humanas. As forças que governam a Terra são insensíveis às nossas necessidades. Cada movimento das placas traz o perigo de um próximo desastre. Temos que aprender que o nosso incansável planeta nunca irá parar. Versão brasileira Dubla Vídeo São Paulo. Por mais de 4 bilhões e meio de anos, a Terra foi destruída, incendiada, dividida e devastada. Estes eventos fenomenais que esculpiram nosso planeta através de uma série de cataclismos devastadores. Nossos ancestrais pensavam que os vulcões fossem portas para o inferno. Pensamos que sabemos mais, mas nós ainda vivemos em um mundo conduzido pelas forças da natureza, que não podemos controlar e que estão indiferentes às nossas necessidades. Esperamos que a terra embaixo de nossos pés esteja firme, mas esta é uma decepção. Vivemos em um planeta inquieto. Estamos apenas começando a entender este incrível poder que pode criar montanhas, formar continentes, abrir e fechar os mares. Estamos aprendendo mais o tempo todo sobre as forças que regem a nossa Terra e como viver com elas, mas pode ser tarde demais. A trégua geológica entre nós e o nosso inquieto planeta pode estar chegando ao fim. Pompeia, Itália. Uma pacífica cidade romana foi devastada por incêndios piroclásticos vindos do Monte Vesúvio, um vulcão que estava adormecido até que repentinamente explodiu. 20 mil pessoas viviam em Pompeia. Muito poucas escaparam da mortalha vulcânica. Dois 2000 anos mais tarde, as pessoas de Montserrat
uma pequena ilha caribenha, enfrentaram a mesma ameaça. Em junho de 1995, o vulcão Soufrière explodiu de forma maléfica. Ele esteve inativo por 400 anos. Dezenove pessoas morreram e metade da ilha é inabitável. Onde um dia havia uma floresta verde, há devastação total, um deserto de cinzas. Os cientistas ao redor do mundo estão tentando prevenir um desastre ainda maior. What we're looking at here is the Soufrière Hills volcano. And basically what it is this big scooped valley. And part of this valley is what we call English's Crater. And that's that big amphitheatre. Sitting within the amphitheatre is the present active dome. And basically what happens is that the magma is pushed up from below, and it comes out, it's exceptionally viscous, and it just builds up and up and up, forming this big dome structure. It's exceptionally hot, very unstable, and these blocks that are overhanging is what usually falls off, generates the rock avalanches, and then the pyroclastic flows. Mark Davis não pode só assistir na segurança de seu helicóptero. Ele deve chegar o mais perto possível do fluxo. É incrivelmente perigoso. A qualquer momento e sem aviso, o vulcão pode entrar em erupção novamente, e ele não terá chance de escapar. We're quite close to the dome here. You can feel the heat coming off it. So it's not really a place we want to hang around. The cracks have opened up 6 centimeters in 3 days. So we'll have to keep an eye on them. A pyroclastic flow is essentially like a snow avalanche. The only difference being that it's around about 800 degrees C. It contains big, huge blocks within it, sometimes the size of houses. It contains lots of poisonous gases, and all of that will travel at around about the speed of 80 meters per second in some cases, sometimes a heck of a lot faster. So you can outrun it, you can outdrive it, and in some cases the only thing that can get you out fast enough is a helicopter. Essentially, if you get caught in a pyroclastic flow, you really don't know whether you'll get crushed, whether you suffocate, whether you burn to death first, and frankly, I wouldn't want to know myself. Era assim que Montserrat costumava ser antes da catástrofe. Um paraíso de 13 quilômetros com colinas verdes e minúsculas fazendas que se estendiam perto da montanha. As cidades estão cheias de memórias do passado colonial. Agora tudo isso acabou. Algumas vezes caem como granizo por um dia. O calor pode ser sentido a quilômetros de distância. O cheiro do enxofre queimando enche o ar. O sol está apagado e metade do céu durante o dia se torna escuro como a noite. Não há nada que possa ser feito além de procurar abrigo. Plymouth, a capital, era como Pompeia, um porto próspero, centro da vida da ilha. Ela também caiu no caminho do fluxo piroclástico. Como tinham sido avisadas, as pessoas foram capazes de escapar, mas lentamente sua cidade está desaparecendo sob os fluxos e as cinzas implacáveis. O vulcão pode ficar quieto por séculos, até que a pressão do seu interior se torne alta demais, e ele estoure. O que as pessoas em Montserrat querem saber é se ele irá explodir novamente e se vai parar. A maior esperança dos cientistas é monitorar os terremotos, que eles sabem que abalam a montanha antes de uma erupção. 24 horas por dia, eles escutam e observam. This is the operation center for the Volcano Observatory.
it's monitoring the whole of the volcano. It's an early warning system, if you like. We have points all around the volcano, and so if the ground's moving, then the information that those machines gather out on the volcano is sent back here, and it's recorded on these pens, so it's a visual way of determining how much motion is occurring. When the drum and the needle on the drum and the pen is going back and forth, the bigger the earthquake, the more violent that pen will move. E maiores são as chances de uma erupção violenta, mas a técnica é só uma boa adivinhação, não é infalível. Desconfiando da ciência para salvá-los das forças da natureza, a população diminui diariamente, pois cada vez mais as pessoas fogem para a segurança das ilhas vizinhas. Aqueles que não podem deixar esticam a precária existência em acampamentos improvisados. Famílias são divididas, os jovens não veem futuro, os mais velhos só conseguem se lembrar do passado. Uma a cada 10 pessoas vive perto de um vulcão ativo. Muitos escolheram estes locais porque o solo vulcânico é fértil e produtivo. Mas o povo de Montserrat será capaz de voltar aos seus campos e o antigo modo de vida? Ou isso está perdido como em Pompeia? O povo e os políticos gostariam de ter respostas claras, mas os cientistas sabem que isso é impossível. Ninguém pode dizer o que um vulcão vai fazer. If the eruption stops tomorrow, the dome is still up on top of the volcano. It's still unstable, and it'll still retain its heat, and it might stay like that for 5 years after the eruption finishes. Or it might cool down exceptionally quickly, and within 1 year, people could move back. We don't really know. O desastre de Montserrat foi causado por algo que aconteceu há mais de 4 bilhões de anos atrás, quando a crosta da Terra se quebrou em gigantescas seções, formando as placas tectônicas. Elas vagaram sem cessar ao redor do globo como carros de trombada gigantes, juntando-se e separando-se, carregando com elas todos os continentes e oceanos. A crosta que se forma em lagos de lava se comporta como essas placas. Existem 9 enormes, muitas com milhares de quilômetros de largura, e é nas suas fronteiras que as catástrofes ocorrem. Montserrat se localiza na fronteira do Caribe e das placas norte-americanas, onde os vulcões entram em erupção e os terremotos fazem estremecer. Quando elas se chocam, novas paisagens são criadas, oceanos mudam-se e montanhas elevam-se do céu. Há 50 milhões de anos atrás, as placas asiáticas e indiana estavam prestes a se chocar. Separadas por um oceano que estava morrendo, elas colidiram com uma força fantástica. Não podendo arrebentar, a Terra só teve uma maneira de se movimentar, para cima. Esta é a cadeia de montanhas mais alta do mundo, o Himalaia. Esta área inteira foi elevada do nível do mar mais de 8 quilômetros para cima em menos de 30 milhões de anos. Como os cientistas sabem das evidências nas rochas? There's dramatic evidence for this uplift right in the face of Everest in Lhotse. The famous yellow band that you can see cutting across is actually a marine limestone. It was formed in the bottom of the ocean. Assim, há 50 milhões de anos atrás, o topo destas montanhas estava embaixo do mar. É difícil de acreditar. We have similar evidence from Tibet, where we find things like this, ammonite fossils of marine creatures at now more than 4,000 meters above sea level. Certainly these tell us that plate tectonics supplies enough force to lift things from the bottom of the ocean all the way to here, the top of the world. Este é o único lugar onde duas placas continentais estão colidindo em tal escala, e as montanhas ainda estão crescendo como um resultado do aperto tectônico. Até mesmo o Everest ainda está se esticando em direção ao céu.
I can't quite feel it just standing here on a piece of Himalayan rock, but my research and the research of the University of Colorado team setting up a network of global positioning system stations all over Nepal, they're telling us that the Earth that I'm standing on is actually moving up at about 10 millimeters a year and is moving to the north at an even faster rate than that, maybe 15 millimeters a year. The reason why we can measure this is because of these fantastic receivers. They use 4 satellites up in the sky above me to solve a simple triangulation problem, but they're so accurate that they can give me something like 1 millimeter of accuracy in the horizontal and more like 5 millimeters in the vertical. That way I can come back year after year. We can see that this point drilled into this rock that's attached somehow to the root of these mountains and the continental plate that they're stuck to is moving. Existe uma outra maneira na qual Beck e seus colegas podem descobrir como o Himalaia está crescendo. Eles encontraram uma área no contraforte, 16 metros ao sul dos picos mais altos, que cresce mais rápido do que as montanhas. As pistas da elevação foram encontradas nos rios de correnteza rápida, que passam por estes vales. You can think of this river in 2 different ways. One is that this land is still and the river's cutting down. The other way, and I think a better way to think about it, is that the river is staying at sort of a constant position with respect to the sea, way off in the Bay of Bengal, and the earth around it is rising up. So in order for the river to stay in one place, it needs to cut down, like a knife, through butter. Mas em alguns lugares, o rio não pode cortar rápido o suficiente para manter seu equilíbrio natural. Aqui a terra cresce mais rápido do que o rio desgasta e um passo gigante é formado, criando-se corredeiras e cachoeiras. We're looking for places where the river is a lot steeper than its average gradient anywhere along a stretch. Those steeper places are corresponding to places where the uplift is quick, so quick that the river can't keep up. This will give us clues about places to come back and do more intensive GPS research to try to pin down the uplift rates. Parece que esta área continua a crescer mais rápido do que os picos altos. Um dia este leito de rio estará mais alto do que o Everest. Taking data in this way is dangerous, but with a little bit of care, it's definitely worth the good information that we get about the Earth. Esta informação é vital para as centenas de milhões de pessoas que vivem na área de perigo próximo do Himalaia. Terremotos são comuns. 30 mil pessoas foram mortas só no último século. Esta área esteve quieta por 700 anos e um grande terremoto é esperado. A monitoração de Rebecca Bendix demonstra que a convergência da Índia e da China de 5 centímetros ao ano está estabelecendo uma pressão imensa, que deve com certeza ser liberada. A estação de GPS alimentada por energia solar enviará de volta informações 24 horas por dia, esperando que forneça um aviso antecipado. The crux of the matter is that we need to know how that total convergence is partitioned over the fault. If all 60 millimeters of convergence has to be accommodated in one place, on one fault, on this one narrow line, then the earthquakes we have there are going to be big and they're going to happen often. But if instead all of that strain is accommodated on several different faults, something like an accordion, then each fault can only be expected to fail less frequently and less violently. Terremotos são horrivelmente destrutivos para a vida humana, mas para os cientistas eles têm sua utilização. As ondas sísmicas são como sonares. Escutando conforme eles passam pela Terra, uma foto de um lugar nunca visto pode ser montada. Primeiro as ondas correm atrás da crosta, a pele na superfície da Terra.
Em alguns lugares, apenas 6,5 quilômetros nos separam do calor intolerável da capa e o interior da Terra. A temperatura está próxima dos 3.000 graus. É tão intensa que as rochas são parcialmente liquefeitas. 4.800 quilômetros abaixo, o centro, a temperatura alcança os inimagináveis 7.000 graus, mantido pelo rápido apodrecimento de elementos radioativos. É o último reator nuclear, a máquina que conduz o planeta. A refrigeração surge por gigantescas correntes de transmissão na capa. É este aumento de temperatura com o magma quente que forçam as placas tectônicas a se dispersarem. Até pouco tempo atrás, os cientistas nunca tinham visitado o lugar onde esta dispersão ocorreu. Estava escondida sob as ondas. Mas agora até mesmo os mais profundos estão abandonando os segredos. Alvin, o primeiro submergível marinho do mundo, encabeçou o caminho para este terreno inexplorado. Uma das primeiras regiões visitadas foi a elevação do Pacífico Leste, parte da área de dispersão chamada de elevação do meio-oceano. Eles esperavam encontrar evidências da Terra para o trabalho. O que eles, na verdade, descobriram estava além da imaginação. A partir deste trabalho pioneiro, os cientistas do mundo todo agora são capazes de estudar o extraordinário sistema geológico a 6,5 km abaixo dos nossos pés. Lindsay Parson encabeça a equipe do Centro Oceanográfico de Southampton. These are really some of the most amazing images that I think we have of the ocean floor. They're taken from about 3,000 meters down. They're in the deepest, some of the deepest parts of the ocean floor. And we're here looking at hydrothermal systems where bottom water of the sea is being sucked into the ocean floor, is being heated from the heat engine inside the Earth, and is being delivered out into the ocean floor again once it's dissolved and leached out minerals and chemical compounds from the rock itself, which is why the smokers, as we call them, are black and densely colored here. A pressão é imensa, tem 0,03 toneladas por metro cúbico. A água é superaquecida em mais de 700 graus. É altamente ácida, cheia de sulfeto de hidrogênio e metais pesados. O volume equivalente aos oceanos do mundo é escoado através de sistema de respiração a cada 30 milhões de anos. Amostras provam que o fundo do mar aliado às mudanças de pressão são os mais jovens da Terra, renascendo continuamente. Mas uma surpresa ainda maior nos espera. Até mesmo neste terreno duro, a vida acontece. Os defumadores negros estão no oásis de água quente em volta dos quais espécies familiares, camarões, moluscos enormes e mexilhões, desenvolvem-se ao lado das formas mais bizarras, minhocas com quase 2 metros de comprimento e peixes estranhos. The majority of the life forms here depend not on light to maintain their existence. They absorb and fix chemicals from the hydrothermal vents to keep them alive. They are chemosynthetic communities rather than photosynthetic communities. Longe do sol e do ar, estas criaturas têm se desenvolvido em um ambiente autocontaminado, separado do resto da biosfera. Elas procuram sobreviver às convulsões geológicas sem fim que assolam o mundo acima delas. Talvez um dia, depois que já não estivermos mais aqui, elas herdem a Terra. Aqui os cientistas também podem observar o extraordinário processo do leito marinho se criando. The hydrothermal systems lie along the mid-ocean ridge. The mid-ocean ridge is the line along which the tectonic plates move apart from one another, allowing hot molten rock from the interior of the Earth to well up and to form new ocean floor, the youngest part of the world as we know it. O meio do oceano é a fábrica da crosta da Terra. Magma liquefeito novo emerge sem fim para forçar a lava antiga fria a liberar o topo.
Lava suficiente é criada a cada ano para enterrar Nova York com 30 metros de lava. E esta pressão implacável é como uma cunha entre os limites das placas, conduzindo-as e seus continentes a uma jornada sem paradas. Mapeamentos preciosos do fundo do mar são agora possíveis e cruciais para entender o sistema em grande escala. Através de sistemas de monitoração cuidadosos, os cientistas podem calcular com que velocidade o fundo do mar está se espalhando e as placas se movendo. Um sonar trenó é rebocado pelo leito do oceano. Fotos instantâneas individuais são processadas pelo computador e uma fotomontagem é criada. Esta informação é transformada em mapas tridimensionais. O que surge é que o fundo do mar está cheio de grandes vales e trincheiras profundas. E aqui está a maior e mais alta cadeia de montanhas vulcânicas da Terra, 64 mil quilômetros de extensão, algumas vezes com 8 metros de altura, e estendendo ao redor do globo como uma linha sem fim. A pesquisa oceanográfica é difícil e cara, mas existe um país que deve ter sido especialmente projetado como um laboratório geológico, o lugar onde o meio do Atlântico se torna exposto à Terra, a Islândia. A Terra aqui está se separando. A brecha mostra exatamente onde as placas que transportam a América e a Europa estão sendo forçadas a se afastar uma da outra cerca de 2,5 centímetros por ano, e a Islândia está no meio. A Terra está continuamente se remodelando através de erupções e brechas. A lava que flui forma diques verticais e leitos horizontais, como os que foram feitos no fundo do oceano. Geysers e piscinas de lama são evidências do calor e da pressão bem abaixo da superfície, continuamente buscando uma maneira de escapar. As geleiras avançam e uma nova era glacial parece estar se aproximando. Gelo e fogo são uma mistura mortal. Em 1996, parte de meio do oceano entrou em erupção sob a tampa de gelo. Ele rapidamente derreteu e, através de 90 metros de gelo, formou um profundo desfiladeiro. A água derretida desceu para encher um lago subglacial até que ele transbordasse. Na inundação catastrófica que se seguiu, 51 quilômetros quadrados de terra foram encobertos. Desta vez, o dano foi apenas nas estradas e pontes, mas na Islândia a terra é sempre ameaçadora. Em 1975, as erupções vulcânicas de Krofla começaram. Durante 9 anos, 36 quilômetros quadrados de basalto foram lançados, em alguns lugares alargando a terra em si cerca de 8,5 metros. Em 1973, a cidade de Heimaey quase foi esmagada quando o vulcão da região acordou após 5.000 anos de adormecido. 5 meses depois, a lava e as cinzas destruíram 300 casas, transformaram o porto e acrescentaram quase 2,5 quilômetros quadrados de novas terras. Viver em um laboratório pode ser difícil. Mas se a nova terra continuar a ser produzida na fábrica da crosta ao longo dos topos,
por que o mundo em si não está constantemente se expandindo? A razão é a supressão. O gigante processo de reciclagem tem acontecido desde que o mundo começou e é o que causa muitos vulcões e terremotos. Zonas de supressão são os cemitérios dos velhos e densos fundos de oceano, onde ele colide com a crosta continental mais leve e é forçado a afundar. Ele puxa o resto da placa para ele para ser derretida nos fornos ferozes do interior da Terra. As placas não morrem pacificamente, elas vão com uma explosão. O antigo fundo do mar carrega água para a capa que se mistura com o magma. Quando a pressão não pode mais ser contida, ela explode. É um dos mais impressionantes eventos da natureza, uma erupção vulcânica. A maior parte dos vulcões do mundo estão em zonas de supressão, mas existem exceções. Kilauea está na Ilha Grande do Havaí, parte de uma cadeia de ilhas no meio do Oceano Pacífico, a milhares de quilômetros de distância de qualquer zona de supressão. Mas a cadeia inteira é completamente formada por vulcões, cujos rios de fogo empurram e fizeram borbulhar as temperaturas a 2000 graus. O que fornece o calor para todo este transbordamento, se não são as placas tectônicas se chocando? Os vulcanólogos têm uma explicação. The lava that's flowing and spattering behind me is a surface manifestation of a thermal anomaly or a hotspot that's deep within the earth beneath my feet. Where we are now on Kilauea volcano on the big island of Hawaii is at the southeast end of a 6,000 kilometer long chain of seamounts and volcanic islands that have formed as the Pacific plate has moved north and westward over the last 80 billion years or so at a rate of around 9 or 10 centimeters per year. So as the plate moves over this hotspot, you burn through the lithosphere, forming a volcanic island, and then the plate moves on, and a new island forms further to the southeast. O ponto quente fez de Kilauea a montanha mais alta do mundo, cerca de 9.000 metros a partir de sua base do fundo do mar, mais alta que o Everest. É também uma das mais estudadas, mas os cientistas não podem sempre esperar que a lava chegue até eles. Eles têm que colhê-la como ela sai da crosta. Cal, às vezes, vai pescar com uma vara em um lago vermelho quente. E algumas vezes ele tem que chegar ainda mais perto. É extremamente perigoso. A qualquer momento a lava pode jorrar para fora inesperadamente, deixando Cal sem ter para onde correr. Behind me is a perched lava pond that's being fed from a vent off to my left. You can see that there's lava spattering and overflowing on its edges. I'm going to attempt to scoop a sample of molten lava, hopefully with a hammer, so I won't have to use a long cable to throw it in. And it'll be extremely hot. We have to worry about gases, and we have to worry about breakouts near the edge of the pond. So we'll see how it goes. Cal está arriscando a sua vida, mas se não for assim, os cientistas não saberão como prever erupções e os vulcões continuarão a ser uma ameaça incontrolável. Okay, we'll take this sample back to the USGS Observatory and we'll prepare it for chemical analysis. The chemistry of Hawaiian basalt is unique compared to volcanic deposits near subduction zones or near mid-ocean ridges. And that will be reflected in the chemistry that we see. More importantly, we're looking at very subtle variations in chemistry that can be correlated with the eruptive history of this volcano. So it will allow us to predict what may happen next. No alto do Maui, a próxima ilha da cadeia,
os cientistas da NASA estão se preparando para longas noites de trabalho na estação de colocação de satélites a laser. Eles estão se preparando para disparar um raio laser em um satélite que está orbitando a Terra. A informação que obtiverem dirá a eles, em centímetros, com que velocidade a ilha e a placa do Pacífico na qual ela repousa estão se movendo ao longo do oceano. O disparo tem que ser preciso e eles têm que estar certos que nenhum avião vai estar passando. O raio laser poderia cegar qualquer piloto. 227 azimuth, 18 degrees L, this is Starlet. Culminations at 74 degrees, we're rotating clockwise. Okay, you'll be clear to fire. We're at 21 going down. O raio laser brilha e salta de volta identificando sua localização. 22 anos de cálculos confirmam que Maui e a placa do Pacífico estão se movendo para o noroeste a uma taxa de 6,35 centímetros por ano. Incrivelmente rápido. Esta é a prova absoluta de que a superfície do nosso planeta está em constante movimento. Teorias tectônicas dizem que os vulcões da cadeia havaiana se tornaram progressivamente mais velhos e sofreram mais erosão quanto mais eles se afastaram do ponto quente. E eles fizeram isso. Um dia, os incêndios devastadores de Kilauea serão tão silenciosos e frios quanto estes cones mortos. Mas o herdeiro de todos eles já está acordando. Conforme uma ilha morre, uma nova é formada. The hotspot is currently moving or manifesting itself at Loihi, which is a submarine seamound to the south of the big island of Hawaii and still more than 3,000 feet beneath the surface of the ocean. Maybe another 100,000 years before we see Loihi surface. Ao mesmo tempo, o ponto quente está causando a destruição de um outro lugar. A pressão contínua da entrada de magma de baixo está formando esta grande rachadura que se estende de um lado a outro da ilha. São mais de 2.400 metros de profundidade e ela se divide em 15 centímetros por ano. Finalmente, o lado todo da montanha vai se partir e desmoronar no mar. Ele vai mandar uma onda gigante precipitar-se para a borda do Pacífico, para alcançar a costa oeste da América em poucas horas, causando uma destruição massiva. Não podemos prever ou prevenir estas catástrofes. A frágil trégua entre o homem e a terra está sendo quebrada todo o tempo. Terremotos são uma manifestação feroz do poder das placas tectônicas na Terra. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram mortas por eles apenas neste século. Muitos terremotos ocorrem ao longo das linhas das falhas, onde as placas se chocam, mas os cientistas não podem nos dizer quando esta terrível destruição está para acontecer. Eles só podem nos dizer por quê. You can't have an earthquake without a fault. And I'm standing right now on what is perhaps the most famous fault in the world, the San Andreas Fault, that extends from Mexico down south, way up to Oregon in the north. This is one of the few places in the world where you can stand with one foot on one tectonic plate and one on another. In other words, this ground here is attached to New York and Iceland. The ground here is attached to Hawaii and Japan. Falhas são locais de grande perigo, mas também são válvulas geologicamente seguras. The fault is the place where two plates slide past each other. If the fault slides smoothly, you don't get earthquakes, but if the fault gets stuck, inevitably you get earthquakes. Nesta parte da falha, as placas estão estagnadas.
Elas deveriam se mover 5 centímetros por ano. O último terremoto aconteceu há 100 anos e a falha está armazenando a energia não liberada. Quanto mais as placas ficam estagnadas ao mesmo tempo, maior será o tremor. Mais ao norte, as placas estão deslizando suavemente. A evidência é clara da maneira como esta cerca se torceu. We're on the San Andreas Fault south of San Francisco, and this is an interesting part of the fault zone because the 1906 earthquake ruptured through this field here across the road and stopped about here. But this fence was built after the earthquake. In other words, the fault has been sliding ever since then. So one of the interesting things about this is what's going on here exactly. And you can see here, there are cracks in the road. These have grown since I was last here, all over the road here. And I have a machine in the field and I am absolutely dying to see what it says. Let's go have a look. What we have in the field here is a creep meter. A creep meter measures creep on the fault, the creep that's caused the offset of this fence. It consists of a rod that is attached firmly to that side of the fault, passes through the fault into the box here. Inside the box is a computer that's been measuring things. Now, I have to be rather careful because sometimes there are snakes here. Oh, not this time. Good. What's left are black widows and ants. All right. So here is a computer that's been measuring for a year. It records the movement of the fault every minute to about 1/1000th of an inch. So let's download the data and have a look. There we are. Well, it looks as though we've had about 7 millimeters of creep, like this site usually has. But the interesting thing is it's all limited to a very short period of time. If you look here, you can see the fault has been locked for most of the year, but suddenly, in the middle of September, it takes off and it slips about 5 millimeters in the space of a couple of hours, and it continues to slip in the next few days. In other words, a whole year's budget of slip occurs within the space of a few days. That might not seem much, 5 millimeters, but it's affecting a long section of the fault, maybe 5 miles long, involving millions of tons of rock. Now, it really doesn't matter here. This is a nice sort of field, there aren't any people, but further north, this creep process and the things that are happening beneath the earth are far more sinister. São Francisco é o lar de 2,5 milhões de pessoas e está localizada na falha Hayward. Em seus 200 anos de história foi atingida por 3 terremotos assassinos. Os cientistas sabem que o deslizamento na falha começou a diminuir, um sinal de aviso. Mas quando vai atacar? Em 1989, 67 pessoas morreram em um terremoto em Loma Prieta, parte de São Francisco. Ninguém pôde prever que estava chegando. Earthquakes are an inevitable consequence of the movement of plates. We cannot stop plate motions, and therefore we cannot stop earthquakes. But we can begin to live with them. And the first thing we must learn to do is to build our cities better. Conforme a população mundial cresce, cresce o perigo. Existe atualmente mais de 100 de cidades ao redor do mundo com a população acima de 2 milhões de pessoas. E mais da metade delas estão nas margens das placas ou locais onde os terremotos já atacaram. Los Angeles é o mais vulnerável de todos os lugares na linha da falha da costa oeste. Esta extensão de estrada mostra o porquê. Ela não está apenas sobre o San Andreas, mas aqui a falha está sendo forçada a fazer uma dobra. Onde isso acontece, as rochas ficam comprimidas com muita força. Elas não podem ir para os lados, por isso vão para cima. O movimento torce as rochas, as dobra, as inclina e esmaga, falhando e distorcendo a terra. Muitas falhas nunca vêm à superfície, embora os cientistas saibam que estão lá. Conhecidas como falhas cegas, elas são provavelmente as mais perigosas de todas. You come down the hills here until you hit the plains, the flat area where 11 million people live,
And across there, far behind the tall buildings of downtown LA, we think there's a fault right there, right underneath the center of LA. Às 4h24 da manhã de 17 de janeiro de 1994, o subúrbio de North Freed foi sacudido em suas fundações. Uma falha cega fraturou 17 quilômetros, causando alguns dos mais intensos abalos já registrados. A aceleração do solo excedeu a gravidade, derrubando edifícios, móveis e pessoas. 61 morreram, 9.000 ficaram feridos. Edifícios, estradas e pontes foram destruídas. Os danos chegaram a 20 bilhões de dólares e depois os abalos duraram dias. There are two things an earthquake can do. When it goes, like Northridge did, seismic waves are spread all over the basin. There's big ripples shaking all the buildings. Everyone feels it. But there are certain locations where the shaking is much worse. And that occurs through a process of seismic waves that are reflected from the mountains. It's exaggerated where the sediments are concentrated in the basin here, because the basin is completely flat, and it's flat because it's washed in there from the mountains by water, so we have saturated sediments. Quando a combinação de areia e água é abalada, como em um terremoto, ela vira líquido por 5 minutos depois dos abalos, fazendo com que edifícios altos desestabilizem-se e caiam. Isso é chamado de liquefação e apresenta um perigo enorme e imprevisível. E existe uma outra armadilha geológica esperando para aparecer. As montanhas San Gabriel se estendem da falha de San Andreas até a bacia de Los Angeles. Como os terremotos racham e estremecem as falhas nas quais elas estão localizadas em direção da cidade. Aqui a falha é rosa e a montanha é amarela. É assim que elas oscilam tão longe. Em um futuro geológico distante, elas vão cobrir completamente a cidade. Como é este futuro geológico? Que pistas estão escondidas nas montanhas, desertos e mares? O lapso de tempo humano é tão curto que é difícil de entender que seremos destruídos por forças que existem há milhões de anos. É difícil de compreender que a marcha da Terra não pode ser detida. We've been very lucky because modern society has actually developed at a time when very little has been happening geologically. So we've been in a period of geological quiescence. Now this isn't going to last. We know that there are going to be major global catastrophes occurring in the future, gigantic tsunami, big volcanic eruptions, more impact events. And on that basis, we know that we're all living on this planet simply by geological consent. Asteroides são uma ameaça muito real. Eles estiveram atingindo a Terra desde o começo de sua jornada através do espaço e do tempo. Sabe-se que 200 rochas espaciais grandes, o suficiente para causar a devastação global, estão cruzando a órbita da Terra e podem existir muitas outras. Em 1996, uma não nos atingiu por 480 mil quilômetros, uma distância astronômica mínima. Os registros geológicos mostram que impactos trazem catástrofes e devastações que exterminaram muitas espécies. Uma colisão direta poderia extinguir a nós, como aconteceu com os dinossauros. A destruição por um impacto pode parecer uma preocupação remota e existem ameaças mais imediatas. O gelo é crucial para ajudar a manter o clima temperado da Terra, suficiente para preservar a vida. Mas ao redor do mundo, a temperatura está aumentando e o gelo está derretendo. Se isso continuar acontecendo, o nível do mar vai aumentar. Um aumento de 38 centímetros poderia ser o sinal de uma catástrofe para os países e cidades mais baixas. Major sea level rise in itself may be catastrophic for the planet, but actually there are unexpected effects as well, and that is that rising sea levels may trigger volcanic eruptions.
know this because we've been looking at the relationship between changing sea levels and volcanic eruptions in the Ice Age, when we had changes of 100 or 200 meters in sea level over a few tens of thousands of years. O novo trabalho de Maguire no Etna parece mostrar que quanto mais rápido o nível do mar aumenta ou diminui, mais violentamente o vulcão tende a explodir. When sea levels rise around coastal volcanoes such as Etna, they have a rather interesting effect. If you imagine the volcano sitting on a plate with Etna here, if you then load the other half of the plate by sea level change of 100 meters or so, it has the effect of bending it. And what that does is set up tensional stresses within the volcano, and any magma sitting there will burst its way out in the form of an explosive eruption. Nos tempos modernos, realmente não experimentamos o terror verdadeiro de uma catástrofe vulcânica. Se a teoria de Bill Maguire está correta, tal evento poderia acelerar uma nova era glacial, porque a natureza pode ser uma faca de dois gumes. Elevar o nível do mar pode fazer com que os vulcões entrem em erupção, lancem escombros e enxofre na atmosfera. Isso vai acabar com o calor do Sol e a Terra irá resfriar. Isso fará com que o gelo se forme novamente, congelando os oceanos. Assim, o nível do mar vai cair mais uma vez. E esta queda repentina pode disparar mais atividade vulcânica, lançando mais material na atmosfera, fazendo com que a Terra esfrie ainda mais, sendo acompanhada da escuridão e do gelo e um longo inverno. Em alguns lugares, o futuro já chegou. The small mining town of Colemanskop, abandoned just a few decades ago, is already being invaded by the sand dunes. Eventually, it'll be entirely covered. If we turn our back for one moment, the geological cycle of erosion and deposition will take over. O professor Rampino sabe por seu trabalho no deserto da Namíbia que a dança tectônica vai terminar. Os cientistas podem discutir por um período, mais adiante eles vão olhar e ter visões mais claras. The sand in this dry riverbed in Namibia is part of an endless cycle of erosion and deposition. The sand is carried downstream by rivers to the coast and picked up by ocean currents, moved along the Namibian shore to form the long beaches of Namibia. Some of the sand is blown inland to form dunes. The sands can be consolidated into sandstone and then be eroded again to form new sands, part of a cycle from granite to sands to sandstone and back to sand again. On a human timescale, not much happens, but on a geological timescale, all that we have done and all that we have made will be destroyed. Assim, no final, a Terra não tem futuro. Através dos milênios que estão por vir, os continentes se separarão e se moverão como placas continuando seus movimentos. Os rios vão mudar seus cursos. Os oceanos ficarão vazios e encherão. As montanhas sofrerão erosão e crescerão novamente. Mas o nosso Sol está envelhecendo. Em 5 bilhões de anos, ele vai perder a sua energia. Com o aumento da gravidade, vai perder a sua força. A temperatura vai aumentar para 100 milhões de graus. Ele vai se expandir de forma incontrolável. A atmosfera vai evaporar conforme a Terra se tornar cinzas carbonizadas. Então o Sol vai cessar toda a fusão nuclear e morrerá. Este será o fim do nosso planeta fantástico.